fraco. Graça e paz, irmãs. Amém? Glória a Deus. Depois de uma presença dessa, a presença que renova as nossas forças, que traz alívio para o cansado, que traz alegria para aquele que está triste. Não tem como não celebrar o Senhor. Amém? Então temos motivos para celebrar ao Senhor. Muitas vezes entramos nesse lugar e achamos que precisamos de tantas coisas para erguer celebração ao Senhor. Mas não precisamos de muito, não. Nós precisamos é dele, amém? Precisamos é da presença. A gente não precisa de nada, queridos. Tudo é vão, tudo é tolo quando ele não está no centro. Tudo perde sentido quando ele não ocupa o lugar que ele tem que ocupar. E talvez nos últimos dias, se há algo que eu percebo que o Senhor está voltando a nos ensinar, é o lugar da centralidade dele nas nossas vidas, na nossa rotina, no nosso culto, no nosso tempo de devoção ao Senhor. Onde tantas vezes a gente busca de artifícios para clamar pela sua presença, de uma música bem colocada, de uma oração bem imponente. E na verdade o que a gente precisa é de um coração. De um coração quebrantado. De um coração rendido na presença do Senhor. E muitas vezes parece loucura algumas coisas. Mas a gente precisa estar sensível ao Espírito. Então, se conecte com o Espírito Santo, não se distraia. E eu queria que vocês pudessem abrir em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 28. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Enquanto vocês estão abrindo, não sei se vocês perceberam, o culto hoje foi um pouco diferente. E hoje nós vamos dar início à nossa jornada em direção ao congresso, amém? Então o Senhor, durante esse tempo, tem muita coisa para falar conosco, ministrar ao nosso coração. E há um tema muito especial que foi gerado no coração da pastora, e nós vamos estar durante esses dias, a cada sexta-feira, sendo ministrada ao Senhor. Eu gosto muito quando Deus separa uma jornada para ministrar ao nosso coração. Eu acredito que a construção da palavra, daquilo que Deus vai querer fazer durante esses dias, pode destravar a sua vida como nunca antes. E se nós estivermos atentas e sensíveis ao que o Espírito está dizendo, nós nunca mais sairemos deste lugar da mesma forma que entramos. Então, a cada sexta-feira, nós vamos estar ministrando. E já pode falar o tema? E o tema do congresso vai ser Escolhida, um convite para a grande festa. Então, nós já vimos trabalhando a questão de ser escolhida e nós vamos continuar de forma específica durante esse mês de março. Então, o congresso vai acontecer dos dias 24, 25 e 26 de março, onde nós estaremos sendo ministradas acerca desse processo do grande dia, como é a espera do casamento, como é a preparação. E hoje nós vamos dar o start, e há uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Na verdade, o Senhor me direcionou para trabalhar alguns pontos nessa noite. E eu queria começar a falar um pouquinho da programação de um casamento. Eu não casei, mas acredito que o processo da preparação de um casamento, muitas mulheres aí que já casaram e que estão para casar, vai se identificar, envolve um misto de muitas emoções. São as sensações que vêm ao nosso coração. E essas emoções vai envolvendo também com muitos planejamentos, muitas demandas que nós precisamos prestar conta, muitas coisas para preparar para que o grande dia você possa desfrutar da festa. Toda mulher, toda menina, ela sonha com o grande dia, ela sonha com esse momento.
E quer esse planejamento demore muito tempo ou não, você vai desfrutar da festa. Só que muitas vezes o processo de planejamento, de programação pode ser determinante de como você vai desfrutar. E durante esses dias que nós vamos trabalhar sobre o tema da escolhida, que ela está sendo preparada para o grande dia, o retorno do seu noivo, onde ela alimenta no seu coração a esperança, a expectativa de se encontrar com seu amado, nós vamos perceber que a preparação ela é fundamental para que a festa possa colocar no seu coração a expectativa certa. Porque toda mulher que está para casar, ela vai desfrutar do grande dia. A questão é como você vai desfrutar desse grande dia. E eu queria te dizer nessa noite que você é uma mulher escolhida. E durante a ministração, ficou muito claro que há um convite nessa noite. O noivo te convidou para um grande dia, para uma grande festa, e esse convite já vem sido estampado há muito tempo. E com esse convite, nós vamos perceber que nós não podemos falhar. Uma escolhida que ela tem expectativa para viver o grande dia, ela não pode falhar. Ela não pode errar no processo. Ela não pode agir somente como ela acha que ela deve agir. Ela precisa se preparar da forma certa. Então, há um tempo de preparação, e nesse tempo de preparação, o Senhor vai mexendo com algumas coisas dentro de nós. E nessa noite, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de programação, né? Quando a gente fala da questão de estruturar um grande dia, uma grande festa, de planejar algo, a gente vai perceber que vem acompanhado de instruções e da parte de realizar tarefas. Então, a noiva, quando ela está se preparando para um grande dia, ela fica muito afobada para querer realizar, para querer ver as coisas acontecer. Porém, a parte de ouvir as instruções e de ser cautelosa nas suas escolhas também é fundamental para que ela possa desfrutar o grande dia da forma correta. E eu pedi para que vocês abrissem a palavra lá em Gênesis capítulo 28. Nós vamos ler a partir do versículo 10, que vai dizer assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus. E os anjos do Senhor subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e sua descendência. Estou com você e cuidarei de você. Aonde quer que eu vá, eu o trarei de volta a esta terra e não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometeu. Vire para a mulher que está do seu lado e diga: uma escolhida sabe sonhar do jeito certo. Então, nessa noite, nós vamos começar falando sobre esse processo de preparação. Nós ouvimos aqui sobre um pedido que foi feito. E quando esse pedido ele é feito, ele starta dentro de nós o sonho. E o sonho é algo que move o ser humano. Todos nós temos sonhos, todos nós temos objetivos a alcançar e anseiamos cada vez mais sonhar. E a própria palavra do Senhor nos instrui a esse lugar de sonhar. O Senhor nos coloca nesse lugar, né, de anseiar, de desejar, de projetar a nossa vida na presença dele. E ele vai dizer que a resposta final é que vem dele. Só que esse processo de sonhar muitas vezes vai mexendo conosco e vai fazendo que nós possamos pensar que nós podemos sonhar de qualquer forma. E uma mulher escolhida, ela não sonha de qualquer forma. Em um mundo que a gente vive, uma sociedade que ela tem um senso comum, onde todo mundo está
idealizado dentro de um padrão de sonhos, onde se você parar para observar, todos nós fomos projetados para construirmos a nossa vida, para casarmos. Hoje nem mais isso é colocado dentro de sonhos de mulheres. E dentro disso ela vai para conquistar o seu emprego e aquilo ali se estabiliza. E a gente começa a encontrar com mulheres que são escolhidas por Deus, mas que já não sonham mais. Mulheres que são escolhidas por Deus e que estão se conformando com as suas circunstâncias. E que muitas vezes chegam a pensar que já não há mais sonhos reservados da parte de Deus para o seu coração. E se há uma coisa que uma mulher escolhida ela tem, é o coração voltado para o lugar de dar ao Senhor esse direito dele colocar os seus sonhos dentro do seu coração. Há sonhos do Senhor reservado para você. No momento de espera de uma mulher que ela é escolhida, ela ousa sonhar, independente das circunstâncias. Quando nós olhamos a palavra aqui, nós vamos perceber que Jacó, ele está sentado, ele está em um lugar e ele coloca a sua cabeça sobre a pedra. E quando eu olho para esse símbolo de pedra, naturalmente vem ao meu coração sobre a rigidez da caminhada da vida, que muitas vezes parece que nós estamos caminhando assim, colocando a nossa cabeça sobre um travesseiro de pedra. E nós sabemos que uma noite mal dormida compromete muitas coisas na nossa vida. E muitas vezes a nossa vida está se assemelhando dessa mesma forma. Estamos caminhando, nos conformando com essas circunstâncias, com as coisas que sobrevêm sobre nós e já não temos mais a expectativa do grande dia. Já não temos mais a expectativa de encontrar com o nosso amado. Porque nós estamos nos conformando muito fácil com as circunstâncias. E em seguida, a palavra vai mostrar que ali naquele lugar, Jacó começou a sonhar. E nesse processo de preparação, o Senhor quer nos levar nessa noite a entender que é tempo de sonhar. É tempo de você alimentar no seu coração o anseio pelo seu amado. Queridas, se nós pararmos para observar, nós temos muito mais anseios pelas coisas deste mundo do que por aquilo que nós esperamos nele. Se nós pararmos para observar, nós temos muito mais anseios pelas respostas que não temos, pela promessa que precisa se cumprir, do que para o grande dia do meu encontro com o meu amado. E por que nós precisamos sonhar da forma certa? Porque sonhar, todos sonham. Projetar, todos projetam. Ainda que você esteja na sua pior situação, você vai ter uma raiz de esperança brotando dentro de você. Mas a questão é se você tem sonhado da forma certa. E nós vamos perceber que um coração que é preso a esta terra não tem expectativa da vinda do seu noivo. Um coração que é preso a este lugar, que está preso somente àquilo que lhe vem de benefício nesta terra, ela não consegue escutar os passos do noivo quando ele está chegando. Ela não consegue perceber os sinais quando o noivo está mostrando que ele está vindo. E eu não falo sinais que são escancarados para todo mundo. Porque à medida do que o convite foi feito, há uma expectativa que vai sendo alimentado dentro de uma mulher que ela é escolhida. Só que a primeira coisa que uma mulher que é escolhida, ela precisa aprender a sonhar, é ela entender que há um sonho que precisa ser depositado dentro do seu coração, como a oração que Jesus nos ensinou, que seja feita assim na terra como é no céu. E quando a gente olha para essa palavra, olha que interessante, havia uma escada que unia o céu com a terra. Em outra passagem, na verdade, vai dizer, né, que desciam, olha, e teve um sonho no qual viu a escada apoiava na terra e o seu topo alcançava os céus. Havia algo que simbolizava a ligação da terra com o céu. E Jacó, em meio a uma circunstância totalmente improvável, ele tem esse sonho de perceber que há algo que precisa ser conectado, que vem do céu em direção para a terra. E a palavra vai dizer que o anjo primeiro descia e depois subia. Descia e depois subia. O que isso tem a nos ensinar nessa noite? Uma mulher, quando ela é escolhida,
e ela entra em um nível de sonhar com a expectativa para o grande dia, ela precisa entender que há uma comunicação entre o céu com a terra. E nessa comunicação com o céu, com a terra, sempre vai haver uma mensagem de instrução e direcionamento. Porque foi em um lugar improvável, quando Jacó sonhou, que uma escada que estava ligada com o céu e a terra, trouxe uma direção para ele. Foi em um lugar improvável, onde ele ousou sonhar, onde ele não se conformou com as circunstâncias, mas ele permaneceu ligado com algo que trazia a mensagem do céu e para a terra, que ele teve direção. Porque logo em seguida nós vamos ver o Senhor dizendo para ele como vai ser a sua descendência, como é que as coisas vão caminhar. Mas sabe qual é o problema? Nós queremos ousar a sonhar trazendo a mensagem da terra para o céu, mas a direção nunca foi essa. O fluxo nunca é da terra para o céu, é do céu para a terra. E nós vemos mulheres que não alimentam a expectativa do grande dia, porque já não sabe mais qual é a linguagem que o céu está comunicando. E se há algo que eu preciso te alertar nessa noite, há uma mensagem sendo dita no céu. E nós sabemos que lá há uma mensagem de adoração, santo, mas eu estou dizendo para você que nesse tempo há uma mensagem que o céu está querendo declarar para ele realizar aqui na terra. E uma mulher que ela tem expectativa para o grande dia, ela não está preocupada somente com aquilo que diz respeito a si mesma. Ela não está com seus olhos voltados somente para a sua própria vida, para a sua própria corrida. Porque ela vai dizer que não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, existe uma mensagem que o céu está declarando e que eu sou o meio de comunicação. Se você, como mulher escolhida, não entende que é por meio de você que a mensagem do céu para a terra vai vir para mudar o ambiente, de nada vale a grande espera. De nada vale a grande preparação, porque o que purifica a noiva, o que lhe torna adornada e o que lhe faz alinhar as suas expectativas não é a terra, é o que vem do céu que está comunicando para ela. Porque no momento de preparação, quando o céu está liberando as instruções, a noiva inclina os seus ouvidos e ela realiza a tarefa. É por isso que a programação do casamento, ela vem dessa forma. É onde eu ouço as instruções e eu realizo a tarefa. Mas o que nós estamos fazendo? Vamos realizar a tarefa e depois vemos se está sendo consultado ao Senhor. Vamos fazer, vamos realizar, vamos nos mover. E depois nós sabemos se no céu essa linguagem está sendo passada. Sonhe, mas sonhe da forma certa. E eu acredito que nos últimos dias, o Senhor nos levará a um lugar de sonharmos literalmente. E sermos como João Batista foi para Jesus, aqueles que preparam o caminho para o retorno do noivo. Queridas, a mensagem desse tempo que o céu está declarando e precisa comunicar a você é uma preparação. Porque se você falhar, se você errar, o noivo não deixará de vir. A questão é se você vai desfrutar e de como você vai desfrutar. Será que não te importa? Será que não te importa a forma como você vai desfrutar do casamento? Será que não te importa a forma como você vai sentar à mesa para comer do pão e beber da água? Será que não te importa os vestidos que estão sujos, rasgados? Será que não te importa o teu coração desfalecido que já não cria mais nem expectativa para que ele venha? Será que não te importa que os teus ouvidos já não reconhecem nem mais os passos quando ele vem no meio do silêncio? Será que não te importa quando as batidas do coração dele já não é o que é mais importante para você ouvir? Você pode estar até sonhando em lugar de pedra. Você pode estar até sonhando em lugares improváveis. E às vezes Deus não vai te tirar o travesseiro de pedra. É nesse lugar que a escada é erguida.
É nesse lugar que a comunicação do céu, da terra, faz anjos mensageiros subirem e descerem, trazendo a mensagem. A questão é, ei, noiva minha, quanto você está preparada para preparar o caminho? Quanto você tem se preparado para estruturar o caminho? Mas comigo está acontecendo isso. Ei, quem prepara caminho sente mais. Vocês já viram aqueles caminhos que muitas vezes a gente tem que ir tirando os matos, tem que ir tirando as impurezas para quem vem atrás? Você foi escolhida para isso. E vai sentir mais, vai chorar mais, as emoções vão ficar aflitas sim. Eu não estou menosprezando os seus sentimentos. Mas busque discernimento para entender que muitas coisas que o noivo te fará sentir não diz respeito a você. Diz respeito ao caminho que ele quer que você abra. Em meio ao ermo. Mas eu vou abrir caminho para outros passarem? Sim. Seja boa anfitriã da festa. Seja boa anfitriã da festa. E se ele te colocou nesse lugar de alguém que prepara o caminho, de que estrutura, de que prepara o caminho para que o noivo, Maranata, a hora vem, é porque em você ele quer erguer um lugar de comunicação onde o céu declara e você ouve. Mas para isso primeiro, você precisa ousar a sonhar. Mas por que não sonha mais? Por que não projeta mais? Por que não alimenta mais a expectativa, a esperança? Porque fizeram isso comigo. Porque está acontecendo isso. Porque é isso, aquilo. E é no meio de travesseiros de pedra que o Senhor quer erguer um lugar de comunicação. Se há uma mensagem que o Espírito está declarando nessa noite, no meio do lugar que você está, Ele quer erguer um lugar, um altar de comunicação. Porque foi nesse lugar que Jacó colocou o nome de Betel. É nesse lugar que o Senhor quer que seja Betel. É nessa situação, é nessa circunstância. Ergue um altar, vê a comunicação que o céu está te declarando e vê se tornar Betel. Vê o Senhor te comissionando para abrir caminhos. Eu estou falando com mulheres e homens que estão aqui nessa noite, que o Senhor não quer te tratar como a multidão. O Senhor não quer tratar com você como a multidão. Quando você parar para observar a forma que Deus quer te conduzir nesse tempo, como alguém que é mensageiro, como alguém que abre o caminho, como alguém que estrutura lugares, muitas coisas na sua vida vai virar. Só que para sonhar, precisa o quê? Ouvir instrução, entender a mensagem e comunicar a todos que estão ao redor. Ouvir instrução, entender a mensagem e comunicar. Mas como haverá instrução se primeiro não sonhar? Não espere situações favoráveis para você alimentar o lugar que precisa sonhar. E o tempo que você perde em lamúrias e mais lamúrias, você perde de entender a mensagem. Porque enquanto você não ouve a mensagem, outras vão entendendo aquilo que ele está querendo comunicar. O reino funciona e ele não para. E aí eu volto a dizer, o grande dia vai acontecer. A festa está preparada. Você vai desfrutar? Como você vai desfrutar? É tempo de se preparar. É tempo de se preparar. E se há uma coisa que a noiva, no momento de preparação, ela tem com o noivo, é estreitar as suas intimidades. É entender que ali naquele momento, por mais que o noivo ele não se interesse tanto por algumas coisas, há uma mútua comunicação.
Porque a festa precisa acontecer da forma certa. E para a noiva se comunicar com o noivo, ela tem que sentar na mesa. Ela tem que desenvolver intimidade. Ela tem que ouvir seu sacerdote, o seu Senhor, o seu amado, o seu amigo. Ela tem que ouvir, mas ela tem que obedecer. Uma noiva que muito quer realizar sem ouvir as instruções do noivo é tola. Uma noiva que muito quer fazer sem inclinar os seus ouvidos para ouvir o noivo, de nada vale. Mas não és tu, mulher virtuosa? Mas não és tu, mulher que para ouvir? É tempo de silenciar. Porque se você não está ouvindo o noivo, alguma coisa você está ouvindo. E você pode comprometer a obediência e a realização das tarefas por um lugar que você inclinou os seus ouvidos para o lugar errado. Há tantas coisas falando com você. Há tantas vozes ditando para você. O seu próprio eu. As suas próprias vontades. E se há uma coisa que a noiva ela tem, é um coração que está pronta para abrir mão do seu querer, para realizar a vontade do noivo. Porque na mensagem que vem do céu para a terra, é abrir mão do que a terra está dizendo para cumprir o que o céu está declarando. É isso. Você não precisa de muito. Experimenta silenciar e inclinar os teus ouvidos para ouvir o que o noivo está dizendo. Experimenta sonhar nesse lugar e ver uma escada sendo estabelecida e anjos mensageiros trazendo a mensagem desse tempo, mulher escolhida. Mas sabe o que é que acontece? Quando não sonhamos, não celebramos. Quando não sonhamos, não celebramos. Vire para a mulher que está do seu lado e diga: quando você não sonha, você não celebra. E se há um mal nesses últimos dias, poucas pessoas celebram, mas eu celebro, Laís. Eu falo de uma celebração que você aprende em qualquer circunstância. Queridos, celebrar o Senhor não depende daquilo que vai mover o seu coração a um lugar de alegria e êxtase. Porque celebrar o Senhor é muitas vezes você deitar a sua cabeça sobre um travesseiro de pedra e celebrar. E sabe por que o inimigo ele tem investido muito nesse lugar da celebração? Porque quando se perde a celebração, dá lugar à incredulidade e à murmuração. Ou seja, quando nós não conseguimos mais celebrar, ou desacreditamos de tudo, ou murmuramos de tudo. E o Senhor, por natureza, há uma essência dentro de nós que fomos chamados para celebrar. Fomos chamados para celebrar com júbilo ao Senhor. E é interessante porque o conceito de celebração, ele não está inclinado às circunstâncias, àquilo que lhe promove alegria, a uma conquista, àquilo que você alcançou, uma promessa que se cumpriu e traz para você aquela alegria. Não, a celebração do Senhor diz muito como você vê quem Deus é. Como é a noiva que contempla o noivo e ela diz: como não celebrar se é Ele que eu tenho? É quando a noiva olha para o noivo e ela diz: como não eu vou celebrar se Ele é tudo o que eu preciso? Então fomos projetados, fomos programados para celebrarmos ao Senhor. Mas nós muitas vezes celebramos a tudo, menos a Ele. E nesse lugar de voltarmos a sonhar, nós precisamos primeiro ver a coisa acontecer, a grande festa realizar, ver os convidados, está tudo certinho aqui. A noiva entrar e o sim acontecer e a grande festa realizar, para depois eu celebrar. Mas o Senhor está dizendo, a noiva que sonha, ela celebra antes de ver o grande dia. A noiva que sonha, ela tem a celebração de júbilo nos seus lábios. A noiva que sonha não tem margem para um lugar de incredulidade.
Ela não vive desacreditada, como todo mundo está dizendo, como a multidão está determinando. Ela celebra, porque há uma festa ali esperando. Porque os passos do noivo ela pode ouvir de longe, porque está chegando o grande dia. Porque a esperança dela já não mais está presa aqui na terra, porque há uma mensagem que foi passada. Mas quem não entende a mensagem não celebra. Quem não entende a mensagem não celebra. Quem não ouve o Espírito não vai conseguir celebrar. Por quê? Porque os seus olhos estão nas coisas deste mundo. Então não há uma mensagem que lhe move. Não há uma mensagem que faz o seu fogo, dentro de si o fogo queimar, que lhe alimenta. Perceba que pessoas, quando têm muito bem firmado a mensagem desse tempo que o céu comunicou com eles, eles celebram. E nada consegue lhe deter. Mas uma mulher que ela é escolhida e que muitas vezes está esmurecendo no meio da caminhada é porque ela não entendeu qual é a mensagem que o céu está declarando para ela. Então, muitas vezes ela vai buscar motivos em coisas para estabelecer a sua celebração e por isso que a sua celebração se torna transitória. Por isso que a sua celebração é passageira. Ora eu estou aqui, ora eu não estou. Ora eu faço, ora eu não faço. Ora eu me firmo, ora eu não me firmo. Ora eu venho para o culto, quando eu não tenho vontade eu não venho. Por quê? Porque a sua celebração está mediante o que os seus olhos podem contemplar. Mas uma mulher que é escolhida, que mesmo quando está diante de uma circunstância que não é favorável, e consegue sonhar, e nesse lugar de sonho, a escada ela é erguida e ela não é escancarada para todos, porque a mensagem ela é individual. Há uma mensagem, queridas, que Deus quer comunicar exclusivamente para você nesses dias. Que tem a ver com o seu propósito. Que tem a ver com o que Deus quer que você faça nesse tempo. Que Deus quer que você se mova nesse tempo. Mas enquanto você está buscando ir com a multidão e não entende a mensagem, você não vai conseguir celebrar. Porque os seus pés ainda vacilam. Os seus pés não estão firmes, estruturados. E se há uma coisa que uma noiva, uma mulher escolhida, que tem expectativa para o grande dia tem, é pés firmes e estruturados na espera do seu noivo. Então a celebração, ela é fundamental. E quando nós paramos para observar, nós vemos mulheres que alimentam muito mais as lamúrias e as suas murmurações do que a celebração daquilo que o noivo está querendo estabelecer na vida dele. E nessa noite há um chamado do noivo para nós. Nessa primeira sexta-feira do mês de março, onde nós estamos nos preparando, não para um congresso, porque a noiva ela não se prepara para um evento terreno, mas ela se prepara para a grande festa. Ela se prepara para o grande dia. Ela não é pega desapercebida. Os seus olhos não vacilam. Os seus olhos constantemente contemplam e desfrutam de quem o noivo é. A celebração está nos seus lábios. E o sonho é o que aquece o seu coração. E nessa primeira sexta-feira, há instruções do noivo. E a primeira é: sonhe mesmo que o travesseiro seja de pedra. Sonhe mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. E nesse lugar será erguido uma via de comunicação, onde o céu ele vai declarar mensagens, onde o céu vai declarar. E lembre-se, muitas vezes é você que vai precisar abrir caminhos. E quem abre caminho, como dizem, recebe tudo na caixa dos peitos. Mas há revestimento dos céus sobre a sua vida. Há revestimento dos céus. Porque na mesma proporção que Ele te dá uma mensagem, Ele te capacita com as ferramentas. E à medida que Ele preparar a mensagem, haverá instrução. Não se perca no muito fazer. Nesses últimos dias, não se perca no muito fazer, se você não está ouvindo as instruções do noivo.
É tempo de sonhar. Mas senta à mesa e ouve o que é que o noivo está querendo falar com você. Se coloque de pé nessa noite. Feche os seus olhos. E eu queria que nesse momento você falasse com o Senhor. O convite não foi um convite coletivo, atacado. O noivo, ele trabalha com cada um de forma individual. E eu não sei como nessa noite o convite chegou até você. Talvez o Senhor está resgatando alguns sonhos. Talvez o Senhor está estruturando algumas coisas dentro do teu coração. Mas existe uma resposta que também precisa vir do seu coração para o coração do noivo. Existe uma resposta que precisa ser comunicada do seu coração. Então comece a falar com o seu amado nessa noite. Comece a dizer para ele o quanto você está com o coração, com expectativas para esse grande encontro. Mas essa mesma proporção, comece a pedir para ele destravar os sonhos dentro do seu coração. Comece a pedir para ele fazer como ele fez com Jacó. Comece a pedir para ele nessa noite que, se for necessário, ele estabelecer uma via de comunicação que você quer ouvir. O que é que o céu está declarando? E o noivo diz: aqueles que têm ouvidos, ouçam. Se é uma mensagem que o céu está declarando que você quer ouvir, é tempo de ouvir as instruções. Às vezes você vai ter que desacelerar. Às vezes o Senhor vai te marcar nesse lugar. Mas se há uma certeza que eu tenho no meu coração, é que de lá você não sairá sem a mensagem. De lá você não sairá sem as instruções. De lá você não sairá sem retomar a contemplação, a celebração. E é isso que nessa noite o Senhor está querendo resgatar. Em lábios de murmuração é tempo de estabelecer pontes de celebração. Em lugares de corações incrédulos é tempo de alimentar a esperança e a expectativa do grande dia. É tempo de inclinar os seus ouvidos para entender que é com você que o Senhor conta. E é tempo do Senhor começar a compartilhar os segredos e os sonhos que estão no coração do Pai. Que o Senhor encontre em ti um coração digno. Que o Senhor encontre em ti um coração que tenha confiança para Ele depositar sonhos. Para Ele compartilhar a mensagem. Para Ele edificar novos caminhos. Para Ele estruturar em meio aos vales. É com você que o Senhor quer abrir novos caminhos. Há uma mensagem, mulher, que é com você que o Senhor quer compartilhar. E em meio a esse processo de preparação, Ele vai estruturando as tuas vestes, Ele vai estruturando os teus passos, Ele vai erguendo a tua cabeça, trazendo renovo. Mas primeiro você precisa ousar a sonhar. Se não houver sonho, não vai haver a comunicação da mensagem. Se não houver sonho, não vai haver a comunicação dos céus para a terra. E se despir da terra é o que é preciso. Desprender o coração. Não vacilar os seus olhos para as coisas terrenas. Mas sair desse encontro com a mensagem, com a direção, com a instrução.
Espírito Santo de Deus, eu oro nesse momento declarando que a partir dessa sexta-feira eu profetizo, mulheres voltarão a entender a mensagem. Eu declaro, Senhor Jesus, que o Senhor vai mexer com estruturas. Eu declaro, Senhor, que o Senhor vai fazer sonhar, mesmo em meio a um lugar de pedra. Mas eu também profetizo que nesse lugar será erguido um altar. Esse lugar será chamado de Betel. Esse lugar será chamado de Betel, o lugar aonde o Senhor transmitiu a mensagem e trouxe instrução. Nós não iremos falhar, Pai, porque hoje nós entramos nesse lugar de ouvir a mensagem, de entender que é do céu para a terra e não da terra para o céu. E nesse lugar, nós vamos erguer um altar de adoração ao Teu nome, Jesus. Por isso nós declaramos, ser bendito Espírito. Ser bendito Espírito de Deus. Oh, ser bendito Espírito Santo. Oh, Espírito, rompe com as barreiras. Rompe com as barreiras. Estrutura o caminho. Traz sensibilidade aos ouvidos, Pai. Coloca elas na mesa. Coloca elas na mesa, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor está querendo declarar. E nos purifica. E nos purifica. Nós voltamos o nosso coração para esse lugar, Jesus. De arrependermos dos nossos pecados. De arrependermos, Senhor Jesus, daquilo que muitas vezes estamos tão preocupadas e não estamos interessadas com o que o céu está declarando. E ouvir o céu muitas vezes não tem a ver com os mecanismos que buscamos no meio dessa terra, mas é ouvir o teu coração, é reconhecer os passos do noivo. É reconhecer o sussurro do noivo. É reconhecer o bom perfume do noivo que exala e que uma escolhida reconhece. Mas tantas vezes reconhecemos tantas coisas, mas não reconhecemos os teus passos. Tantas vezes reconhecemos tantas vozes, mas não reconhecemos a tua voz. Oh, Jacó, é tempo de sonhar. Oh, Jacó, eu sou aquele que ergo a via de comunicação e o céu quer declarar uma mensagem. Em nome de Jesus. Aleluia.